Um homem que cumpria pena por roubo e ganhou liberdade por bom comportamento matou 2 pessoas na saída de uma casa noturna no Rio Grande do Sul. Familiares do taxista Dinarte Armando Danenauer, de 58 anos, e do segurança Marcos Nunes da Silva, de 34, não permitiram imagens dos velórios. Os 2 foram vítimas do ataque de fúria de Douglas de Jesus Lima, de 20 anos. A sequência de crimes, que durou apenas 30 minutos, começou nesta boate em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O jovem foi expulso da casa noturna pelos seguranças. Minutos depois, ele voltou ao local de táxi e efetuou pelo menos 4 disparos. O jovem fugiu com o taxista como refém. A 3 quarteirões do clube, Douglas executou o motorista com um tiro na nuca. A pé, o criminoso ainda rendeu um garçom que chegava de carro ao trabalho. Ele obrigou o homem a dirigir até um bairro vizinho e, antes de descer do veículo, efetuou outro disparo e fugiu. Douglas foi preso em casa 2 horas depois de cometer os crimes. Ele estava em regime semiaberto, cumprindo pena por roubo. Mas como apresentava bom comportamento, havia recebido na última quarta-feira uma licença de 7 dias para visitar a família. Licença para matar. Com a desculpa de incentivar a recuperação dos presos e diminuir a superlotação das prisões, o sistema penal brasileiro abre as portas da liberdade para quem demonstra bom comportamento. Resultado? 70% dos ex-detentos reincidem no crime. Eu não acredito que bom comportamento na prisão seja indício de reabilitação e vou além. As penas deveriam ser cumpridas na íntegra, sem abreviações, porque cadeia não é albergue nem é escola, é castigo mesmo. Uma forma de fazer justiça com as vítimas, se é que alguém se lembra delas, e de obrigar os condenados a pagar por seus crimes longe da sociedade. 371 hospitais em todo o país que atendem pelo SUS vão trocar as próteses de silicone adulteradas das marcas PIP e Rofil. Mas a cirurgia reparadora só vai ser feita quando houver recomendação médica. A lista de hospitais do SUS habilitados para fazer a cirurgia pode ser consultada no portal da saúde do governo federal. E você vai ver agora mais um exemplo de descaso na saúde. Uma paciente só foi atendida depois de apresentar um cheque calção. Agora, isso aconteceu no mesmo hospital em que um funcionário público morreu na semana passada. Como muitos brasileiros, Valquíria se indignou ao ver na TV o caso do secretário do Ministério do Planejamento, do Vanier Paiva Ferreira. Ele morreu de infarto na última quinta-feira, depois de passar por 2 hospitais particulares sem conseguir atendimento. Valquíria sentiu na pele o mesmo drama no Hospital Santa Lúcia, acusado de não receber do Vanier sem pagamento antecipado. Ela teve uma intoxicação alimentar. Muito fraca e sangrando, esperou mais de 1 hora numa maca e só foi atendida quando uma amiga levou um cheque calção. Nada foi feito, ninguém tocou, ninguém fez nenhuma avaliação inicial enquanto esse cheque não chegou, e aí sim foi aberta a minha ficha. A amiga que levou o cheque, que não quer ser identificada, relata que quando o atendimento começou, o estado de Valquíria era gravíssimo. Os sinais vitais dela nos monitores eram assustadores. Eles estavam com batimento cardíaco a mais de 200, ela estava passando muito mal, com a aparência de quem estava meio desfalecendo, meio inconsciente. A administração do Santa Lúcia nega a exigência de cheque calção antes do atendimento de pacientes graves. Hoje, delegados ouviram funcionários dos hospitais por onde passou o assessor do Ministério do Planejamento. A polícia dividiu a investigação em 2 frentes. Uma para analisar se houve abuso dos direitos do consumidor. A outra para apurar a responsabilidade civil e criminal. A polícia diz que existe a chance de indiciar por homicídio culposo os diretores dos 2 hospitais acusados de negar atendimento a do Vanier Paiva Ferreira. Nós temos que saber de quem partiu essa ordem que só pode atender um paciente mediante esse cheque calção. A União Europeia decidiu proibir a importação de petróleo do Irã para pressionar o país a negociar o programa nuclear. A medida deve entrar totalmente em vigor até o dia 1º de julho. O Irã exporta quase 400 mil barris por dia para a Europa. A União Europeia e os Estados Unidos acusam o governo de Mahmoud Ahmadinejad de fabricar armas nucleares, o que é negado pelo Irã. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, um porta-voz de Ahmadinejad diz que a presidente Dilma Rousseff destruiu o trabalho feito pelo ex-presidente Lula para estabelecer boas relações diplomáticas com o Irã.
O governo brasileiro não quis comentar a declaração. E não esqueça, daqui a pouco tem mais um capítulo de Corações Feridos. A novela está dando o que falar e você não pode perder. Depois do SBT Brasil. Agora um caso sério. Rita Lee anunciou a aposentadoria dos palcos. Será que é para valer, Joseval? Tomara que não. A rainha do rock já foi chamada por Caetano Veloso de a mais completa tradução de São Paulo. E é difícil não concordar. O Circo Voador no Rio de Janeiro estava lotado. Mas a maior emoção da noite ainda estava por vir. E foi uma surpresa. Eu queria dizer que esse é o penúltimo show. E eu vou aposentar dos palcos. Rita chorou. E o público não se segurou. Uma daquelas centenas de vozes era a de Fernanda. Agora não ter mais para onde seguir a mutante do rock deixa os dias cinzentos. Claro que eu fico triste por mim, porque aonde a Rita tá e eu posso ir, eu sempre vou. Mas é o que Rita sempre disse. Quero mais saúde. E é a saúde da roqueira que não vinha bem. Internações e cirurgias nos últimos anos baixaram o tom de Rita. Rita Lee levou mais de 40 anos para desmontar a estrutura do lugar onde se consagrou, o palco. Daqui de cima, ela conquistou uma legião de fãs. Aos 64 anos de idade, a cantora, que é uma referência da música nacional, vai deixar a vida de cada fã agora um pouco mais desorganizada. Vai deixar um vazio, mas em parte. No Twitter, a doce vampira diz que larga os shows, mas nunca a música. A Rita entrar na crítica musical é uma diversão só pra ela, porque ela vai zoar todo mundo. Nas ruas, quem desafinou foi o povo. Você viu quem vai aposentar? O Lula. Quem? Quem vai aposentar é a Rita Lee. A Rita Lee. Mas quem sente na pele tem certeza que não passa de um blefe. Mais cedo ou mais tarde, Rita Lee voltará. E a gente fica na expectativa pra volta dela. É, mas se não voltar, Fernanda, são Coisas da Vida, nome de uma das músicas que nunca foi tão atual. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser um... E 4 rapazes acusados de roubar uma das joalherias mais chiques de São Paulo foram absolvidos. Há mais de um ano, o SBT Brasil mostrou a luta das famílias para provar que eles não eram bandidos. E você vai ver agora o depoimento de quem passou meses na cadeia, meses, mas sabia que era inocente. Quando Isaac nasceu, o motoboy Odair Rodrigues estava preso. Acusado de um dos roubos mais ousados dos últimos tempos, ele ficou mais de 5 meses na cadeia. Foi solto para responder pelo assalto à Rolex do Shopping Cidade Jardim em Liberdade. A sentença saiu na sexta-feira. Odair é inocente. Imediato um alívio, né? Provar, poder sair na rua de cabeça em pé e falar, realmente provei que não foi eu. O poder público me absolveu. A joalheria foi invadida por assaltantes em junho de 2010. Odair foi preso com outras 3 pessoas por policiais de São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo. A polícia afirma que encontrou uma arma no carro que estava com Odair. A justiça condenou o motoboy a prestar serviços à comunidade pelo porte ilegal da arma. A família diz que o revólver foi colocado lá e que vai provar isso. Quem ia levar a mulher no médico para pegar a carta para ganhar nenê jamais ia com a arma dentro do carro, né? Além de Odair, outros 4 rapazes foram absolvidos pela justiça. A prisão deles, que chegou a ser festejada pela polícia de São Paulo, na verdade, foi um grande erro. E estava na cara. O SBT Brasil mostrou há mais de um ano que um dos rapazes, Luciano de Souza, fazia compras com a filha numa loja na Zona Norte, menos de 1 hora depois do assalto. Mesmo assim, Luciano passou 5 meses na prisão. Tempo de muito sofrimento para a família. Eu tenho certeza absoluta, afirmo categoricamente, eu dou minha vida por isso. Luciano, de trás das grades, assistiu ao pai chorando na televisão. Coitado do meu pai, bom toma. Marcelo foi o último a ser solto. Ficou mais de 6 meses preso. Enquanto